Então, o que eu vou fazer agora? Vou chamar o quadro Faça Direito, onde você vai aprender esse protocolo de bumbum na nuca. Então vem aí o quadro Faça Direito. De início, nós vamos começar a fazer uma modeladora mecânica. Como que é essa modeladora mecânica? Com o próprio aparelho a vácuo. Esse aparelho a vácuo ele faz uma pressão negativa, que é uma sucção. Então, nós vamos utilizar essa sucção a nosso favor, tentando modelar esse glúteo, já puxando ele para cima, já que o nosso intuito é que ele fica bem empinadinho e durinho. Então, aqui nós temos a mangueira espiral. Nós vamos utilizar essa ventosa que ela é toda aberta, que eu acho que ela dá um efeito melhor. A gente conecta e detalhe, eu tenho que estar utilizando o óleo, tá? Não faça sem óleo, senão machuca, você não consegue o deslizamento, então tem que ter o óleo. Ah, eu posso estar utilizando o creme? Pode, só que o creme ele é um pouco mais difícil depois no final devido à higienização. Então o óleo facilita muito mais pra gente, porque depois a gente vem com a ventosa de pup também. Então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar um pouquinho de óleo. Sempre para cima, mesmo passando o óleo, sempre para cima, porque para baixo ele já vai algum dia. Então agora vamos começar a massagem mecânica. A massagem mecânica a gente vai utilizar esse aparelho a vácuo no modo contínuo, tá? Então não é no modo pulsado, tem que ser no modo contínuo. Qual o tempo? Geralmente depende um pouco de cliente para cliente, porque tem cliente que fica muito vermelhinho, bem rápida, então você usa um tempo menor. Agora se é uma pessoa que tem uma pele mais resistente e consegue aguentar um pouco mais de tempo, você coloca um pouco mais de tempo. Eu vou começar aqui com 6 minutos. Aqui nós estaremos escolhendo o modo contínuo, tá? Vou colocar 6 minutos. Depois que nós colocamos o tempo de terapia, né? Depois do tempo de terapia, nós vamos regular aqui a pressão. Nós regulamos nesse local aqui a pressão que eu vou estar utilizando na cliente. Já peço vocês de antemão que vocês podem observar que ela é medida em milímetros de mercúrio. Então, a gente começa sempre com 200 milímetros de mercúrio, menos 200, como é uma pressão negativa, menos 200 milímetros de mercúrio, tá? Então, sempre colocar nessa intensidade. Como que eu sei? Geralmente um pouco mais do meio. Essa bolinha aqui indica se eu diminuo a pressão ou se eu aumento a pressão. Então você começa com ela um pouquinho mais do meio e aí a hora que você apertar Start, você coloca a sua mão assim e aí você consegue averiguar certinho onde está a pressão. Aí eu posso colocar mais do que isso? Não. Menos do que isso eu posso? Pode, tá? Por quê? Depende muito da cliente. Se ela tiver celulite inflamatória, ela não vai aguentar. Você vai ter que colocar o quê? Uns 100 milímetros de mercúrio, menos 100. Então vai um pouquinho de cliente para cliente. Então nela eu vou começar com menos 200 e de acordo com que ela for me dando feedback, eu vou diminuindo a pressão. No caso não são aqui tá 200 menos 200 milímetros de mercúrio. Não são todas as pessoas que aguentam essa pressão. Então eu vou diminuir um pouquinho, vou colocar aqui em torno de menos 150 milímetros de mercúrio e vou perguntar a ela se tá legal, se pode aumentar ou não. A direção que eu vou estar fazendo sempre será na direção para cima, então ó, nunca para baixo. Então eu vou fazer essa direção. Eu vou colocar aqui, ó, vou puxando para cima. Tá doído? Pode manter. E ó, vou fazendo ó, movimentos rápidos e constantes. Por que tem que ser um movimento mais rápido? Porque é uma modeladora. Então aqui ó, estou subindo ó, para cima. Cuidado, muitas pessoas chegam aqui e vêm para cá. Você nunca faz descendo. Eu não quero esse estímulo descendo. Então sempre subindo. Então aqui você faz assim ó, sempre pra cima, ó.
Nessa curvinha do bumbum aqui, eu posso diminuir um pouco mais a pressão, porque senão você não consegue fazer esse movimento e vir aqui pra cima, ó. Pra tirar essa curvinha, ó. Pra deixar ela mais levantada. Outra coisa importante, nunca fica com a ventosa parada, senão fica roxo, tá bom? Então você vai, coloca o dedinho e tira a pressão, o vácuo, ó. Bom, eu percebi que já ficou bem hiperemeico. Vocês podem observar aqui a diferença da curva desse glúteo que eu ainda não realizei para esse que já foi realizado. Você pode ver que já deu uma modelada. Então, agora nós vamos para o outro glúteo. Bom, aqui agora eu passei um pouco mais de óleo, depositei um pouco mais de óleo. Com o mesmo aparelho, nós vamos estar colocando agora o PUP. Para quem não conhece o PUP, eles são essas ventosas. Eles são essas ventosas de vidro, a qual a gente vai acoplar no glúteo da paciente. Bom, primeiramente vamos modular o aparelho. Lembra que naquela massagem mecânica que nós fizemos anteriormente, nós utilizamos o modo contínuo. Isso é mega importante, pessoal. No PUP nunca se usa modo contínuo, tá? Porque nós não queremos necrosar esse tecido, ele precisa ter uma respiração. Então tem que ser sempre o modo pulsado. Então a gente vem aqui e muda para o modo pulsado. Aí vem o dilema, quantos pulsos? 10, 15, 20, 25, quantos pulsos por minuto eu coloco? De início a gente começa com 20, 25 pulsos por minuto, vai um pouquinho de cada cliente. Se é uma pessoa mais resistente ou não, se a pessoa tem muita tendência à flacidez ou não, se ela já faz atividade física ou não. Nela eu vou começar com 25 pulsos por minuto, que ela tem uma pele, um tecido um pouco mais resistente. Eu vou deixar então o modo vácuo, pulsado, 25 minutos, e eu venho aqui e posso colocar o tempo de 15 minutos. Então ele vai ficar 15 minutos dando esse efeito de pulso. Qual que é a pressão que eu vou estar colocando aqui? Eu vou modelar a pressão da seguinte maneira, eu deixo ela um pouco mais, quase que total, para que haja a sucção e o glúteo vá para dentro das ventosas, e aí depois eu diminuo e coloco numa pressão que fica confortável para a cliente que está recebendo. Agora eu pego a mangueirinha, eu acoplo ela aqui e vou estar colocando ela nessa margem do glúteo. Isso é muito importante também, pessoal. Você vai pegar essa margem do glúteo, então você tem que colocar a ventosa um pouco para cima dela. E você tem que observar se a ventosa uma não vai ficar muito para lateralizada ou uma muito medial, para que você consiga modular esse bumbum de uma maneira mais uniforme. Então, ó, você vem para a linha glúteo, coloca as ventosas. E ao colocar as ventosas, vocês têm que observar o que? Se tá na mesma altura, então para você perceber a altura, você tem que olhar pela linha glútea. E para você ver se está lateralizado ou muito medialmente, você observa aqui logo de frente. Você fica aqui de frente e você observa se eles estão aproximadamente na mesma altura, no mesmo local, certo? Bom, essas ventosas, elas existem de diferentes tamanhos, tem P, M e G. Essa daqui que nós estamos utilizando é a M. E aí eu vou colocar a pressão máxima aqui então, e eu vou estar colocando Start. E aí você avisa a cliente que ela vai sentir o glúteo sugando, mas ela não vai sentir dor. Por quê? Porque eu coloquei óleo. Então se eu não colocar óleo, ela vai sentir dor. Então, isso é muito importante. Eu fiquei na dúvida. Às vezes tem algumas clientes que não hidratam a pele, você passa o óleo, a hora que você olha, já secou o óleo. Não tem mais nada. Então, coloca mais óleo, tá bom?
Isso é muito importante que tenha o óleo na região a ser tratada. Então eu posicionei aqui, praticamente na mesma altura, né, o mais próximo possível. Ela observa aqui medialmente para ver se elas estão na mesma proporção. E aí nós vamos estar colocando então o start, onde ela vai sentir sugando. E eu pergunto a ela, tá confortável? Tá doendo? Tá desconfortável? Tá tranquilo? Dá para aguentar? Então, o interessante é você sempre pedir o feedback para a cliente se tá confortável ou não. Se ela falar que tá doendo, você tem que diminuir a pressão, certo? Por quê? Porque isso aqui não é uma terapia desconfortável, tá? Então, nós temos que observar o quê? Tem que ser uma terapia mais confortável. E aí, nós vamos manter essa pressão por 15 minutos, correto? Não se preocupe, porque algumas pessoas são muito branquinhas. Como elas são muito branquinhas, na hora que acontece a sucção, a região fica um pouco arroxeada. E você pensa assim, nossa, vai ficar roxo, ou então, nossa, tá muito forte. Não, você pergunta a ela. Se ela falar que a pressão tá confortável, dá para você deixar. E não tenha preocupação em ficar roxo, porque como ele pulsa, tem sangue ali circulando, tem linfa, tá tudo bem tranquilo e não tem problema então de necrosar nem nada. Só necrose se você deixar no modo contínuo, certo? Quais que são as contraindicações? Se a pessoa tiver alguma ferida no local, não pode. Se ela tiver com algum estado febril, também não pode, algum tipo de infecção. E também nós temos que observar as contraindicações do aparelho que nós vamos utilizar após o PUP. Porque o PUP ele tem que ser associado com a corrente excitomotora. Como ele tem que ser associado com uma corrente excitomotora, nós temos que observar também o que é as contraindicações dessa corrente excitomotora. Como, por exemplo, se a pessoa tem marca-passo, se ela tem algum problema cardíaco, se ela tem epilepsia ou se ela está gestante. Então, nada disso eu posso estar realizando esse procedimento se essa pessoa me relatar que tem alguma dessas contraindicações. Outro ponto importante a ser relatado é o seguinte: muitas pessoas questionam em relação à flacidez. Verusca, mas isso não vai dar flacidez porque nós estamos causando uma sucção. Sim, se utilizado de modo errado. Como assim? O PUP ele sempre tem que ser associado, como eu já falei anteriormente, a uma corrente excitomotora. Então, eu não posso colocar só o PUP e não utilizar uma corrente excitomotora. Por quê? Além de dar um efeito Cinderela, usado ele a longo prazo, ele vai sim estimular uma flacidez local. Você pode estar mostrando alguns exercícios para ela estar fazendo em casa também, como por exemplo agachamento, uma cadeira isométrica, ou até mesmo ela já faz academia, a associação é maravilhosa e sim, o resultado fica maravilhoso. Fica o famoso bumbum na nuca, como nós dizemos popularmente. Em relação à programação aqui do aparelho, da corrente russa, fica atento. Nós teremos um tutorial mostrando só como é realizada a programação da corrente russa. Então vamos para a parte prática aqui. A parte de posição dos eletrodos é muito importante nessa hora. Por quê? Os eletrodos eles devem ser colocados sempre na diagonal, porque é em direção às fibras musculares. Então, quando ela faz uma contração glúteo, o glúteo dela faz isso daqui. Como ele faz esse movimento na diagonal, então os eletrodos devem sempre ser colocados nessa direção de diagonal. Já vi muitas pessoas colocando ele assim, dois de cá, dois de lá. Faz algum dano? Não vai fazer mal nenhum, mas também não vai fazer efeito nenhum também. Ou seja, é a mesma coisa da cliente estar ganhando um choquinho, mas sem nenhum tipo de função. Outra coisa importante que vocês não podem esquecer é de utilizar o gel condutor. O gel condutor, além de conduzir a corrente, ele vai proteger a cliente contra algum tipo de queimadura. Então fiquem atentos a isso para que você não venha causar nenhuma queimadura na sua cliente, tá bom? Ou nenhuma
nenhum desconforto, porque quando tem pouco gel, causa um desconforto também. Então, é um gel condutor à base d'água. Vou posicionar, lembra a cor do fio? Laranja. Então, vou posicionar esse cabo do fio laranja. Então, ó, vou estar colocando ele em direção diagonal, aqui, ó. Então, em direção às fibras musculares. Então, eu coloco um aqui e venho e coloco o outro aqui. Ele tá nessa direção. Venho com o próximo. Importante não deixar nenhuma área sem o gel, tá? Se caso acontecer da cliente reclamar que tá sentindo um desconforto durante a terapia, porque o gel deu uma secada, então você repõe o gel, coloca stop no aparelho e repõe o gel. Cabo pretinho, tá bom? Então agora, ó, vamos estar colocando aqui e aqui. Então, ó, nós estamos na região, na direção diagonal. Então você vem e coloca a fitinha para estar segurando os cabos. Nós posicionamos aqui já todos na diagonal, sempre observando o que é a cor do fio, ó, preto com preto, laranja com laranja, verde com verde, azul com azul, todos na direção diagonal, certo? Essa é a direção correta. Então agora nós vamos estar colocando start, só lembrando que aqui eu programei para as fibras brancas, para a gente conseguir ter um contorno corporal melhor. Vou estar aumentando a intensidade de acordo com a cliente, então eu sempre vou estar perguntando ela se está confortável ou não, se pode aumentar ou não, você vai começar a sentir. É importante lembrar o seguinte, você só vai aumentar enquanto estiver passando a corrente. Então, o aparelho demonstrou que não está passando corrente, você não aumenta a intensidade. Voltou a corrente, aí você aumenta a intensidade. Nesse momento não está passando a corrente, então não posso aumentar. Por quê? Se na hora que a corrente vier, ela dá um choque, uma explosão muito forte na cliente e ela vai reclamar, ela vai xingar você, ela vai ter um susto, isso não é legal, bem desconfortável. A corrente russa você pode estar deixando por 20 minutos. Se a pessoa não for sedentária, ela malha durante a semana, então o dia que ela malhar perna e glúteo vai ser o dia que ela vai estar realizando esse tratamento. Então você tem que deixar isso bem claro para ela. Por quê? Porque senão ela malha um dia antes e aí ela já vem com essa musculatura dolorida e essa musculatura ela precisa de um repouso para se recuperar. Então só é realizado essa terapia no dia que a pessoa vai malhar essas regiões.